Muito bem, pelas ondas da 90.3, entrando no ar, Persona Singular. Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde. Não sei se você já almoçou ou não, porque hoje é sábado, meio-dia, e o Persona Singular veio aqui com um bate-papo maravilhoso para contar a história dele, que foi agricultor até os 18 anos, foi garçom, trabalhou como recepcionista de hotel, trabalhou na agência do Cicobi, aliás, o Cicobi Credial, que é um dos nossos patrocinadores aqui do programa, também é nosso patrocinador, a Odonto Excelência, as drogarias Bem Popular e a Dueto Concept. Aliás, gente, pausa, que eu tô vestida de Dueto Concept, uma referência em estilo e moda e maravilha há mais de 30 anos. Eu posso mostrar meu look? Posso mostrar meu look, Thiago? Então beleza, então eu vou ficar aqui de pé, ó. Tô maravilhosa. Inclusive, eu já tô querendo ficar com essa roupa pra mim, gente, porque ela é muito linda. Se você não sabe do que eu estou falando, acesse o nosso canal no YouTube, tá? @Difusora Maravilha no YouTube, pra ver a minha roupa, inclusive pra ver o meu convidado de honra hoje, porque ele recebe a alcunha de excelência. Ele é prefeito do município de São Miguel da Boa Vista. Vanderlei Bonaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ivana. Bom dia ou boa tarde, né? Então, Eu já ia brigar, porque chamou Ivana e me deu até um susto, porque é meu calor aqui, né? perdão. Imagina, brincadeira. Como mencionado, é uma satisfação estar aqui no programa Persona Singular, contar um pouquinho dessa história aí e também fazer parte desse programa aí, que é um sucesso já nas tardes, manhãs ou início de tarde aí da Rádio Difusora. Prefeito, eu fiquei confesso que eu fiquei bem curiosa quando eu li a sua trajetória de vida, né? Começou como foi agricultor, morou no interior, mas não era em São Miguel da Boa Vista. Era em São Miguel da Boa Vista. Ah, São Miguel da Boa Vista. Eu sou natural, nascido em São Miguel da Boa Vista. Nós morávamos na linha Água Branca, então daria aí cerca de 14 quilômetros fora da cidade ali de São Miguel da Boa Vista. Na certidão maravilhense. Exatamente. Que São Miguel da Boa Vista fazia, para quem não sabe, Isso. São Miguel da Boa Vista era distrito do município de Maravilha. Perfeito, até o ano 92, quando houve a emancipação. Então, eu nasci em São Miguel da Boa Vista mesmo, minha família sempre foi dali, no caso. Já imaginou lá, quando era agricultor, morava no interior, lá na Água Parada, na Água Branca, Água né? Branca. Imaginou que ia ser prefeito um dia de São Miguel da Boa Vista? Não era uma coisa que a gente almejava lá atrás, né? Nunca foi o sonho? Não, são coisas que vai acontecendo com o passar do tempo na vida da gente, né? Com o passar do tempo, sim, é uma coisa que veio, parece que acontecendo naturalmente para ter a questão de concorrer a um cargo eletivo. Mas antes não tinha isso em mente de forma alguma. Quando menino, morando no interior, imaginava o quê? Pensava o quê para a vida? O que você imaginava lá nos teus 14, 15 anos? Olha, a gente teve uma situação que no ano 97, então ainda morando na Água Branca, acabou se deslocando junto com a família, ainda com 14, 15 anos, a Caxias do Sul. Então eu tive essa experiência de morar numa grande cidade por 2 anos, em Caxias do Sul. Mas foram em busca de trabalho? Exato. Na época a agricultura era diferente e não tinha tantas oportunidades, principalmente financeira. Ela não entregava uma situação financeira tão interessante para o agricultor. Então acabamos saindo dali, indo a Caxias do Sul, ficamos 2 anos. A minha família, em tese, ela não se adaptou lá, né? E vocês eram muitos irmãos? Não, nós somos em 3, eu e mais 2. Tem um mais então velho e uma mais nova, né? Todo mundo tinha que trabalhar. Exato. Ai. É uma situação diferenciada nos anos 90, era um pouco diferente. Com o retorno, então, de Caxias do Sul, a gente veio morar, então, na linha Schneider, que é bem próximo, então, a São Miguel da Boa Vista, aonde meus pais residem até hoje. Ah, teus pais permanecem lá? Sim. É porque é uma diferença cultural muito grande, sair do interior mesmo para uma cidade grande, assim, em pouco tempo. E conseguir trabalho, mudar de vida é totalmente diferente, né? Na época foi um choque de realidade, né? Ver coisas totalmente diferentes que a gente não via no dia a dia. E uma cidade, assim, que hoje deve ter lá seus 600, 700 mil habitantes, e na época já era muito grande. Claro, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, mas foi um choque de realidade para nós, com certeza. E aí, o que te motivou a sair de São Miguel da Boa Vista e vir a Maravilha com 18 anos? Então, no início dos anos 2000, então após a formação no ensino médio, que era até ali que a gente estudava, né? Não tinha muita opção na agricultura. Nós estávamos
todos em casa ali, e via que não tinha uma expectativa muito grande. Na época se trabalhava um pouquinho da atividade leiteira, que não é esse boom financeiro que é hoje, ou que foi nos últimos anos, e com atividade de fumo, né? Plantio de fumo. E era uma coisa que não me atraía muito. E o fumo é um trabalho difícil, né? Perfeito. É braçal, é difícil, não tem colheita. Eu acho que hoje não tem colheita com máquina. Não tem, tudo manual. É difícil. E lida com muito veneno, né? Então era bem complicado, inclusive para mim, que não conseguia, vivia um pouco doente nesse sentido. E daí optamos em sair, eu e meu irmão na época. Você é o mais velho? Não, sou do meio. Do meio? É, exatamente. Então optamos em sair na época e viemos a Maravilha. Ele acabou retornando, daí foi estudar para professor, é professor ainda hoje, também em São Miguel Boa Vista, né? E eu acabei ficando, fiquei 3 anos aqui morando em Maravilha. Mas você tinha alguma ideia do que você queria fazer? Ah, eu quero fazer isso na vida? Ou veio só para buscar uma oportunidade de trabalho? Um pouquinho antes disso eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou coisa assim. Por quê? Porque grande parte dos meus amigos e tal, se formavam e iam para São Paulo trabalhar em churrascaria. Muita gente, né? Exato. Inclusive, com 16 anos eu tive uma oportunidade em Goiás, através de um amigo meu. Fiquei em redor da minha mãe uns 2 dias, né? Pressionando ela para me deixar ir com 16 anos. Nossa! Né? E ela permitiu que eu fosse. Eu ia trabalhar, ia abandonar inclusive os estudos, trabalhar numa churrascaria. Aliás, prefeito, só um parênteses aqui para você que está me ouvindo e vendo. Quando for numa churrascaria, trate bem o garçom. Trate bem o garçom, fica a dica aqui, gente, porque tem muita gente que vai na churrascaria, restaurante, não tá nem aí pro garçom, tá? Ele pode, olha, se tornar uma grande pessoa, e mesmo não sendo uma grande pessoa, é uma pessoa que tá para te atender. Perfeito. Tá? Só quis fazer esse parênteses também. Pode continuar. Então, na época, depois que consegui convencer os pais aí, então viemos até Maravilha aqui para pegar o ônibus. Acredita que eu consegui perder o ônibus aqui. Eu cheguei atrasado. Sinal, era um sinal, não era para ir. Exatamente. Consequentemente, no outro dia tinha e tal. Até no outro dia quem mudou de ideia fui eu, acabei não indo. Né? E não fui, não tive essa experiência. Então, vindo a Maravilha, você dizer assim, o que você pretendia para a vida? A gente veio em busca de melhorias, né? Então, com o passar do tempo, eu trabalhei 45 dias na Avioeste na época e depois tive essa oportunidade no Hotel Palace com o Márcio, que eu acho que ainda é o gerente aqui do Hotel Palace. Olha só! E ali eu conheci muita gente, muito representante comercial, passava muita gente durante a semana. Também aprendi que se trabalhava em sábado e domingo ali. Sim. Coisa que antes a gente não fazia na agricultura. Geralmente sábado de tarde e domingo você tinha mais livre, né? Mas tinha que tirar o leite também, né? Exato. Esse é o grande problema da vida leiteira, né? Exato. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. E não tem chuva, não tem nada. A vaca tá ali, tem que tirar o leite. Perfeito, essa análise. Então ali a gente aprendeu também muita coisa, nesses 3 anos muito produtivos. E alinhado ao trabalho no hotel, eu trabalhava na antiga churrascaria 7 de setembro. Sim, famosa. Então já fui garçom também. Né? Mas e não é essa questão de tratar bem? Verdade. Né? Tratar bem, porque tem tanta gente que não tá nem aí. O garçom é como se fosse uma cortina, assim, não sente. A pessoa passa ali, aceita o pedaço de carne, a pessoa nem olha. E eu falo isso extensivo a outras atividades também, mas é porque, poxa, eu já vi histórias de, assim como a sua, de transformação de vida, de muitas pessoas, centenas de pessoas, né? Não só pela trajetória de vida, mas tem gente que só valoriza quando a pessoa é, por exemplo, um prefeito. Quando eu brinquei que eu falei que te chamam de excelência agora, mas não sentiu a diferença do tratamento de muita gente? Algumas pessoas, sim, a gente sentiu essa diferença. Inclusive, eu costumo dizer a todos que eu até prefiro que me chame pelo nome. Não precisa me chamar de prefeito. Por quê? Porque a gente não pode perder a essência. Sempre. E é um cargo que a gente está de passagem. Daqui a pouco a gente não vai ter mais ele. Não vai ter mais esse título, vamos dizer assim. Aliás, prefeito, na vida, a gente não é nada, a gente está, né? Eu estou hoje de comunicadora aqui, mas eu não sou. Exatamente. Eu estou como empresária, mas eu não sou. Amanhã eu posso não ser. Mas as pessoas às vezes se perdem nessa história, né? E que bom, porque o poder, ele é algo que às vezes engana, né? Exato, ele leva a pessoa por um caminho, às vezes, que não é o correto. Aonde vai começar a subestimar outras pessoas ou coisas. E muitas vezes lá na frente paga um preço alto por isso. Né?
Mas e me conta uma coisa, foi garçom, recepcionista, e por que voltou a São Miguel da Boa Vista? Então, São Miguel Boa Vista mora Tá sempre no coraçãozinho, Exato, né? mora no coração, né? É uma coisa diferente, é o local onde a gente nasceu e praticamente viveu toda a vida. Eu retornei a São Miguel do Boa Vista através de uma oportunidade que o Cicobi Credial, então, me oportunizou. Entrei no Cicobi aqui em Maravilha, fiz 4, 5 meses de aprendizagem aqui do todo o sistema, uma coisa que me preocupava muito, então, com 21 anos de idade, tendo essa situação de ter uma agência bancária na mão, uma agência cooperativa, né? Ah, mas aí você começou a trabalhar aqui, aí eles falaram, não, vamos abrir lá em São Miguel da Boa Vista. O contato inicial já foi para ir para lá. Só que como eu morava Uau. aqui, eu fiquei aqui para aprender, para aprender todo o sistema. 5 meses, se eu não me engano, eu fiquei aqui em Maravilha. Mas aí ia montar uma agência lá e você ia ser o responsável. Na época anterior, eles tinham 2 dias por semana, eles deslocavam um funcionário e atendiam lá. Pro pessoal que não tinha um posto de atendimento, nada Isso, lá. tinha um ponto lá, 2 dias por semana, eles iam lá e atendiam. Tinha um computador, um caixa e fazia isso. O restante das operações de crédito, seguros, eram feitas tudo aqui em Maravilha. Gente, pra quem não sabe, só um pouquinho, São Miguel da Boa Vista tem quantos quilômetros daqui? 20 quilômetros. 20 quilômetros. É perto, mas nós estamos falando de 2000 e o quê? Na época era 2006. 2006, já tem um tempo, e nem todo mundo tinha locomoção pra, vou sair de São Miguel da Boa Vista pra resolver um problema em Maravilha. Não era assim também. Não é nem hoje também, né, gente? Não tinha nem acesso asfáltico ainda até Maravilha, né? Era mais difícil. Era mais complicado. Então, depois do período de aprendizagem aqui no Cicobi de Maravilha, Bairro e Centro, nos deram a incumbência de tocar uma agência 5 dias por semana lá, sozinho. Uau! Tinha um telefone, um computador, se tiver dúvida, liga. Ah, já ficou graúdo, né? Já cresceu, já foi pra lá. Eu acho que aí veio as dificuldades, onde a gente aprendeu também muita coisa, né? Tendo toda o sistema na mão ali, fazendo atendimento de caixa durante o horário comercial bancário e posteriormente tendo que ir atrás de clientes. Mas era só você? Só. Gente do céu! Fiquei assim quase 2 anos. E uma carteira de clientes? Exato. E tinha que fazer aquilo para esperar, né? Tem que fazer jus ao salário, né? Mas você conhecia todo mundo também? Facilitava? Conhecia bastante. Ou dificultava, né? Quando conhece também às vezes não é tão legal assim, que você tem que as pessoas algumas coisas que você não pode fazer. Então, no começo eu senti uma certa resistência por parte de alguns. Por ser você? E também por ser muito jovem. Com 21 anos de idade, ter uma agência ali que tu tinha que, de fato, faz isso, não faz isso, vou emprestar, não vou emprestar. Claro, respaldado por uma direção. Sim, sim. Né? Mas a decisão inicial de encaminhamento era toda minha, tudo na minha mão. E eu sentia essa dificuldade, às vezes, de interagir principalmente com pessoas de meia idade para cima. Talvez faltava aquela confiança. Sim, né? Sim. Isso, Pela imagem, porque se passa muita imagem, pessoas mais jovens não têm credibilidade, né? talvez seja, era esse o pensamento, né? Mas isso também não é nada que você fale no momento que vai mudar, é só o tempo. Sim, sim. Né? E graças a Deus eu tive o tempo necessário lá. Foram quantos anos? 14 anos e meio. 14 anos. Isso. Uau. Então nós começamos sozinho, depois contratamos um estagiário. Em 2013, então, constituímos uma agência própria lá. O Cicobi investiu em São Miguel do Boa Vista também, está lá com a agência própria. E quando eu saí em 2020, que também foi uma decisão muito difícil essa saída, Eu imagino. a gente estava ali com 4 pessoas trabalhando, eu e mais 3 funcionários. Mas era uma veia empreendedora, porque assim, montar uma, né, assumir uma função, ter a ideia de repente montar uma agência também, passou uma veia empreendedora aí, por aí, não? Olha, de certo modo sim, mas claro que isso oportunizado e respaldado pelo Cicobi, pela direção do Cicobi, sim. né? Eu sempre fui uma pessoa um pouquinho mais conservadora, né? Não era tão arrojado. Mas deu certo, o estilo que a gente imprimiu lá, com o passar do tempo, se mostrou bom, né? Porque a agência evoluiu. Senão o Cicobi também não investiria em agência própria e tal. Os números por si só também foram bem eficientes, o que mostrou aí um resultado legal. 14 anos trabalhando na agência e aí de repente a mosquinha da política picou. Como é que foi essa história? Eu acho que não foi tão de repente assim, né?
No ano de 2016 também, com véspera da eleição, um ano antes aí, eu sofri uma pressão, vamos dizer assim, muito grande para concorrer já naquele ano. Ah, vieram te convidar. E eu não estava preparado, eu como pessoa não estava preparado. Quantos anos você tinha? Eu tinha 29 anos em 2016. Uau! Quando nós fomos para a eleição eu tinha 35. Lá em 2016 não me sentia preparado. Como que é engraçado, né? Na época o grupo formado, Jonas Signor, antigo PR, e João Laerte, PSB, era para ser Vanderlei e Vilmar. Vanderlei, candidato a prefeito, e Vilmar, o vice. Com a minha negativa, e sempre não queria concorrer, foi o Vilmar de candidato a prefeito e o Jonas de vice. E tiveram êxito, ganharam a eleição na época. Olha só. Então, essas são algumas situações, né? Então, com o passar do tempo aí, fiquei mais 4 anos no Cicobi, aquilo ficou martelando praticamente os 4 anos. Né? E aí eu fui começando a trabalhar. Um fato engraçado, eu sempre brinco com isso, Ivana, é o fato que em 2016 a minha esposa dizia: se você ir para política, eu me separo. Olha só, gente, essa é uma boa. Era ameaça, né? Então acabou me segurando em 2016, vamos dizer assim. Aí ela testou se gostava mesmo. E em 2020 daí eu voltei a brincar com ela, eu disse: vamos ver se isso é verdade, e eu fui, né? Mas... Olha só, gente, continuou casado. Mas graças a Deus tá tudo certo. Convenceu em casa, né? Porque senão, solteiro, mas prefeito. Mas é importante o apoio familiar numa empreitada política, né? É muito importante. Mas ela acabou apoiando. Sim, não, a gente brincava e tal, mas tinha uma situação ali em 2020, no meio de uma pandemia, você largar um emprego garantido que você tinha, um histórico dentro de uma cooperativa, né? Respaldado por uma cooperativa, e abandonar tudo e ir para não era trocar de trabalho. Eu não sabia se eu ia ter o trabalho. Eu tinha que ir para uma eleição ainda para ver se eu ia ter o trabalho. Exato. Para algo totalmente diferente de uma empresa. Porque a vida pública, gente, é totalmente diferente da vida privada. E um banco é totalmente metódico, né? Claro, a vida pública também, não é isso que eu quero dizer. Eu digo assim, são situações totalmente opostas. Exato. Dentro do Cicobi Credial, eu costumava dizer que chegava até a mim, eu era o gerente. Então, chegava até a mim, eu ainda tinha para quem ligar. Presidente, diretores e tal. Hoje, dentro de uma prefeitura, eu não tenho quem ligar, eu sou a última pessoa. Eu vou ter que tomar aquela decisão. E pensando em quantos mil habitantes tem? Cerca de 2.000 habitantes. Eu li pelo censo, tem 1.780. Isso. E se nasceu alguém ou não nesse período, né, a gente não sabe, mas pelo censo 1.781. Exatamente. Mas qual foi o principal motivador, assim, que fez você, não, eu quero concorrer? Eu não posso dizer que teve um motivo somente. Eu acho que essa questão popular me induziu muito a concorrer. Era muita gente pedindo e falando: não, concorre, nós vamos te ajudar, concorre. E isso foi aumentando cada vez mais. Chega um ponto que você se pergunta: tá, vamos testar, ver se isso é verdade. E na questão política do que fazer, a gente vem acompanhando o nosso município. Eu nasci lá. E eu não falo mal de quem passou. Cada um fez o que achava que deveria fazer na sua época. Os tempos vão mudando. E a dinâmica de um município ou de uma empresa está mudando cada vez mais rápido agora. Então cada um fez o seu papel conforme achou prudente. E eu vinha mais com a questão assim: tem que gerar emprego e renda. Nosso município não tem isso. É possível, hein? Não tem como um município não ter uma fábrica, uma indústria que gere emprego e renda. Para evitar a evasão. Assim como você que veio embora, talvez para segurar a pessoa lá. Exatamente, era o que eu pensava. E uma das formas é que eu vejo muita gente ainda se formando no ensino médio e saindo. Da nossa turma lá de 2002 que se formou e tal, eu acho que nós estamos em 4 em São Miguel. Mas qual será o principal motivador hoje? Não é só a oportunidade de trabalho. Essa evasão? Eu acredito. Será? Eu acredito. Eu vejo que as pessoas às vezes imaginam assim: cidade maior, vai ter mais... Não é nem a questão de oportunidade de trabalho, eu acho que é mais assim a questão de opções, oportunidades. Nova vivência. Nossa, eu quero viver outras oportunidades, eu quero ter mais locais para, enfim, para conhecer. Eu acho tão legal a vida no interior. Não, eu concordo, Ivana, pode ser um fator. A fofoca corre solta, lógico, né? A gente sabe disso, mas em todo lugar tem, né? Eu concordo que às vezes as pessoas, principalmente a juventude, tem
esse interesse de conhecer algo novo. E muitas vezes procura numa cidade maior. Mas hoje também converso com muitas pessoas que foram embora, que residem em outros municípios e dizem, se eu tivesse uma oportunidade de trabalho lá, eu voltaria. Então eu acredito que essa demanda para fora que houve também pode retornar. Então essa é a expectativa, de gerar emprego e renda para que essas pessoas retornem. E quem sabe o nosso jovem encontre uma oportunidade ali, que fique próximo da família. Porque hoje é tudo tão dinâmico, a internet traz tudo mais perto. Inclusive Maravilha com acesso asfáltico, tem alguma Facilitou coisa... muito, né? não tem em São Miguel Boa Vista. Não, vou até Maravilha, vai achar, vai ter. Então hoje facilitou bastante. Então, e quais foram os caminhos, assim, tá? Foi lá, concorreu e aí, quando ganhou? A sensação? Olha, não tem como descrever, né? É uma alegria e um compromisso. Dizem, não sei, você também acho que já participou da vida pública na política. Ai, gente, pra quem não sabe, já fui vereadora, tá? Olha só, Verdade. legal. Outro dia eu conto essa história melhor pra vocês. Dizem que político, ele só tem um dia de alegria. E é o dia que ganhou a eleição. Depois ele já passa a se preocupar com o que vai fazer e como é que vai entregar um bom trabalho. Eu digo o seguinte, prefeito, eu já passei por isso, vou dizer que são dois. Um quando ganha e o outro quando sai. Brincadeira, tá? Brincadeira, mas eu não podia perder a piada aqui. Quem sabe eu vou viver essa saída aí e vou conseguir te dizer se é ou não, se né? foi bom ou não, né? Claro, são experiências cada um, Exato. Mas eu não podia perder a piada. É gratificante ver o respaldo da população. Né? Então nós tivemos uma votação praticamente histórica depois que houve eleição em São Miguel Boa Vista. Coisas que não se esperavam nem dentro da própria campanha eleitoral. Então é uma situação totalmente diferente que nos aconteceu. Principalmente com 35 anos, uma pessoa que nunca participou de pleito político, juntamente com um grupo quase todo ele novo na política, e chegar e ser o candidato a prefeito. Família não era vinculada à política, então foi uma aventura. Né? Falando nisso, prefeito, você acha importante a participação do jovem na política? Com certeza. Eu acho que nós podemos mudar muita coisa com a juventude vindo e participando ativamente da política. Eu falo isso porque quando eu fui candidata, eu era a mais jovem, uma das mais jovens, e mulher. A dificuldade da participação da mulher no cenário político. A inserção dos jovens também para conhecer um pouquinho, porque, como você disse, assim, você era cru, né? A primeira participação, o primeiro pleito eleitoral, e teve uma margem diferente de votos, né? Uma histórica, que fez diferença ali. E eu pergunto isso porque eu vejo hoje que não se tem muito interesse pela política. Perfeito. As pessoas estão se afastando da política, né? Porque não acreditam mais, né? Então, acho que toda pessoa nova que aparece na política, ela passa a ser um fio de esperança. O que nós estamos tentando fazer lá para trazer mais gente para a política? Tanto a questão de juventude como mulher. Nós criamos um grupo de mulheres lá, porque tem uma coisa que me entristece na nossa gestão, que nós não elegemos nenhuma mulher. Você não tem nenhuma vereadora? Nenhum partido. Gente, São Miguel da Boa Vista... E grande parte dos cargos hoje de chefia, de confiança que se fala, são ocupados por mulheres. Então, por que não elas terem essa oportunidade também como legisladora ou até como executivo? Então, é uma situação que nos entristece. Nós estamos trabalhando algumas situações para que tenham mais mulheres entrosadas e com vontade de participar de uma eleição. Com conhecimento também, porque a legislação, ela determina que o percentual seja completado por mulheres. E muitas vezes elas vão só para fazer legenda, né? Exato. E existe esse termo, né? Tem que ter tantas mulheres para cumprir lá os requisitos de legislação. Mas também pode ser ao contrário. A lei, ela vale para os dois lados. Pode ser que tenha que ter tantos homens para completar a legislação. Então, hoje um partido político pode lançar 10 candidatos a vereadores, sendo 30% mulheres ou, ao contrário, 30% homens. Então, é isso que a gente vem trabalhando, para a gente ter 10 candidatos e que seja bem pulverizado, que dê opção e oportunidade a todos. Inclusive, tentando colocar alguns jovens no meio político também, que demonstram interesse. Aliás, a participação de todas os jovens, as mulheres, é muito importante por um outro olhar, né?
Eu vejo que a mulher, ela aumentou muito a participação dela na política, tem uma crescente, claro, a gente sabe que em municípios pequenos às vezes é um pouco menor, devido à questão histórica, de tradição, mas é muito importante. Incentivar cada vez mais eles. Assim como hoje nós estamos batendo esse papo aqui para conhecer um pouquinho mais a vida e a história do prefeito de São Miguel da Boa Vista. Aliás, prefeito, já quero saber aqui, que todo mundo quer saber. 2024, vamos concorrer? Posso fazer essa pergunta? Pode. 2024 é um ano desafiador, então nós temos algumas coisas ainda a completar como administração pública. Estamos conversando internamente para ver de que formas vamos alinhar. O partido deve ter um nome a majoritário e nas últimas conversas que a gente teve, então a gente acabou colocando o nome à disposição do partido. Uhum. Então quem vai decidir isso a partir de agora é o partido. Embora a política no município pequeno ela é bem sistemática, né? A gente colocou o nome à disposição e vamos trabalhar internamente. Se aparecer algum outro nome, não tem problema, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Vim para a política para fazer algo, acredito que estamos conseguindo fazer. E se tiver outro nome, eu sou parceiro, eu ajudo e não teria problema. Agora, se não tiver e o partido também apontar para a minha pessoa, estarei disputando as eleições. Hoje fazem quase 4 anos do pleito. Olhando para trás, os últimos 3 anos de administração, a sua avaliação, ainda que parcial. Certo, é uma coisa que geralmente eu tento fazer, né, para mim mesmo, para ver se a gente atingiu alguns objetivos. Eu sou de me cobrar muito, né, de ter um trabalho bem realizado e bem feito, conseguindo falar para o eleitor ou para o munícipe, olhando nos olhos, não precisando cortar caminho para ninguém. Uhum. Então a gente vê que trabalhou muito bem em algumas áreas, né? E também solidificou algumas coisas que estavam pendentes. Por exemplo, taxas do Ministério Público. A gente tentou resolver o que nós tínhamos pendente lá para não ter esse peso em cima da administração municipal. Mas há um engessamento bastante grande por parte do Ministério Público com a atuação, não tem? Existe. Mas, por exemplo, nesses 3 anos, nós não assinamos nenhum TAC. Não veio nenhuma situação. Para quem não sabe o que é TAC, gente, TAC é o termo de ajustamento de conduta. Perfeito. Que o Ministério Público emite para os municípios, eles precisam cumprir para que as coisas aconteçam, de acordo com as determinações deles. Exato. Desde o começo, eu queria sempre me aproximar, então, do Ministério Público, dos promotores. Eu queria entender de que forma eles pensam para cobrar os municípios. E estando próximo, na minha opinião, é mais fácil você conseguir achar soluções. Então eu sempre falo que eu respeito e admiro o trabalho do Ministério Público, mas eu também tenho que tocar um município da forma com que é condizente, a realidade de cada local. Então nesse sentido nós estamos bem tranquilos, estamos resolvendo coisas do passado, tá? E não estamos tendo novos apontamentos. Está bem tranquilo de trabalhar, inclusive, com o Ministério Público. Olha, gente, é um desafio, eu imagino, e assim, parabenizo pela coragem de se colocar como candidato, como se colocar em 2020, que foi, acho que um ano sui generis, foi uma administração diferente, né, porque enfrentou uma pandemia, agora pós-pandemia, foi difícil, né, aqueles 2 anos ali. Com certeza, na verdade o 2020 ainda foi da gestão anterior, né, nós estávamos em campanha. 2021 isso. Foi pesado ainda para trabalhar a questão da pandemia. Já estava ali na pandemia mesmo. Sim, estava no meio da pandemia. Era uma situação bem delicada, porque não se sabia o amanhã, né, o que ia acontecer. Então, devagarzinho, a gente foi se acostumando com a ideia da pandemia e trabalhando com tudo isso. Não tem como dizer como passar ou não passar uma pandemia, porque só se viveu essa, né? Então, ela foi bem intensa, vamos dizer assim, principalmente na área da saúde. Algumas situações que ocorriam que tu olhava para o lado e dizia, tá, mas como é que vamos resolver isso aqui? E agora? Algo que nunca aconteceu, com quem eu vou me perguntar? Exatamente. Era o que... Então a equipe da saúde nossa é muito competente. E isso já vem de anos. Nós entregamos uma saúde muito boa. Era uma das grandes preocupações minha quanto candidato. Se eu ganhar a eleição, o que eu vou fazer na saúde para melhorar ou para pelo menos manter? Graças a Deus, com a ajuda de toda a equipe,
uma equipe muito unida, nós conseguimos entregar inclusive algo a mais na saúde. Então estamos bem felizes. Isso passa por estradas, passa por incentivo à agricultura, que também é o principal fator de rendimento do município, a nossa agricultura. Sim. Então a gente tinha que entregar algo diferente para os nossos agricultores. Criamos alguns programas de incentivo. Um processo de terceirização, vamos dizer assim, onde eles vão ter um valor, alguma coisa assim. Estamos conseguindo conciliar bem, trabalhar de acordo com as finanças, para não ter problema também, né? Que daí vem o Tribunal de Contas e nos aponta essas irregularidades, mas está tudo tranquilo quanto a isso. Vou lá fazer uma visita para você, prefeito, para o pessoal de São Miguel da Boa Vista. Aliás, a 90.3 está pegando muito bem lá. Com certeza. Após as mudanças aqui, pega ainda melhor. Melhor tá? ainda, muito bom. por todo o município. Tenho certeza que todo o seu empenho é para o bem, para o crescimento do município, assim como nós ampliamos a nossa torre para chegar um pouco mais longe. Os munícipes de São Miguel da Boa Vista são muito bem-vindos aqui conosco. Hoje o programa é em maravilha, mas prefeito, deixe o seu recado para o pessoal de São Miguel da Boa Vista. Ótimo. Primeiro agradecer o convite, né, Ivan? E será muito bem-vindo, então, no nosso município lá para conhecer a nossa estrutura lá dentro da prefeitura. E aos munícipes aí, desejar que tenham aí um excelente 2024, né? Estamos iniciando um ano. É um ano desafiador até pela questão política também, né? Muito. Que até abril a gente costuma dizer que se trabalha normalmente. Após abril já tem algumas vedações, então a questão de obras e tal vai seguindo aí alguma legislação que não pode mais fazer. E vamos entrar num pleito, independente de quem seja o candidato, vão bater a porta dos nossos munícipes, né, pedindo apoio, pedindo aí a oportunidade, quem sabe, de tocar o município por 4 anos. E esse também é um objetivo nosso, que quem seja o escolhido da população, que continue um trabalho, independente de partido político ou pessoa que estiver lá, que faça um bom trabalho, que tenha uma continuação, para deixar São Miguel da Boa Vista mais harmoniosa do que está, que gere então o tão esperado emprego e renda para essa população que queira realmente ficar. Então agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês, na 90.3, é isso, né? Isso, na 90.3. E conte também sempre com o município de São Miguel da Boa Vista como um parceiro. Gente, eu quero agradecer ao prefeito e que São Miguel continue sempre com uma boa vista, prefeito. Sucesso lá pelo seu trabalho. Desejo a todos, porque quando o município cresce, os vizinhos crescem também. Eu tenho sempre esse pensamento. Um crescendo, todo mundo cresce junto. Agradeço por hoje, agradeço você que ficou conosco aqui, o Tiago, que fez a produção toda, o pessoal da Rádio Difusora, aos nossos ouvintes. Desejo um excelente final de semana, que Deus nos abençoe, prefeito, e que a gente possa voltar no próximo, se assim for da vontade dele. Um grande beijo, muito obrigado aos nossos patrocinadores, Odonto Excelência, as drogarias Bem Popular, a Dueto Concept e o Cicobi Credial. Um grande abraço, tchau, tchau.